Já vai dando like e não esqueça de se inscrever no canal. Na tarde desta terça-feira, dia em que a gestão de Jorge Salgado completa um ano, o Vasco divulgou o relatório com balanço do primeiro ano do presidente. O documento é introduzido por uma carta do mandatário, em que pede novamente desculpas pelos resultados do futebol na última temporada, quando o time não conseguiu acesso para a Série A do Brasileirão. Reitero nosso pedido de desculpas aos vascaínos por não termos, nessa temporada, recolocado o Vasco no seu lugar de direito, junto à elite do futebol brasileiro. Do lado de fora do gramado, conquistamos alguns importantes avanços em termos de gestão. Uma coisa não pode anular a outra, escreveu Salgado. Alguns dos números destacados no relatório foram adiantados pelo GE mais cedo, como a redução da dívida total de R$ 833 milhões para R$ 723 milhões nesse primeiro ano. O relatório também aponta uma redução da folha de pagamentos em mais de R$ 40 milhões por ano. A reportagem apurou ainda que a Vasco TV gerou R$ 2 milhões de receita provenientes das assinaturas de pay-per-view do Campeonato Carioca e de cotas de patrocínio em 2021, o que significa um superávit de R$ 700 mil, de acordo com o clube. Deixe nos comentários o que acha dessas declarações de Jorge Salgado. Continuaremos trabalhando todos os dias para entregarmos o que prometemos em campanha, um clube forte, com um time forte. Este relatório mostra o que talvez nossos olhos, geralmente fixos em boa parte do tempo nos resultados do futebol, que é a nossa principal razão de ser, não nos deixam enxergar, afirmou o presidente na carta. Veja os principais avanços apontados pelo relatório do Vasco. Sobre a valorização da camisa, o documento aponta que o clube começou o último com o uniforme do futebol profissional valendo pouco mais de R$ 14 milhões. A reportagem apurou que, no fim da temporada, o valor atingiu R$ 27 milhões. O relatório aborda as mudanças feitas no departamento de futebol, que acabaram não sendo suficientes para garantir o retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Por isso, segundo o clube, foi feita uma reformulação da pasta para que os resultados sejam diferentes em 2022. Apesar da performance ruim, o Vasco destaca outros resultados no futebol. A profissionalização completa do departamento de futebol profissional, incluindo contratações dos profissionais técnicos e de administração, bem como a otimização e troca de fornecedores do centro de treinamento, gerou um benefício financeiro de quase R$ 10,5 milhões em 2021. 2021 entrou para a história do clube com a negociação do atacante Thales Magno, transferido de forma definitiva ao New York City FC, time do Grupo City, protagonizando a segunda maior venda de ativo do Vasco em todos os tempos, considerando os bônus e aditivos do contrato. Além do Thales, o Vasco negociou também em 2021 a transferência definitiva dos crias da Colina, Arthur Salles, ao time Lommel SK, da Bélgica, e do zagueiro Ricardo Graça, ao Júbilo Iwata, do Japão. Ao todo, o clube gerou R$ 59 milhões de receita extraordinária com as vendas dos atletas, e terá direito ainda ao mecanismo de solidariedade em negociações futuras dos 3 jogadores. Se exalta o desempenho fora de campo, dentro das 4 linhas o clube deixou muito a desejar. O Vasco terminou o Campeonato Carioca em 5º lugar na classificação geral e sequer conseguiu avançar à fase final. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final. E terminou a Série B do Brasileirão em 10º lugar, já sem chances de acesso faltando 2 rodadas para o fim. O crescimento nas redes sociais foi outro ponto comemorado. Além das ações administrativas, o relatório ressalta ainda as campanhas de marketing, sociais e educativas ao longo da temporada, como homenagem aos 100 anos do goleiro Barbosa, Semana da Resposta Histórica, Semana do Orgulho Guitia Mais, Projeto Vem Pro Tênis, Workshop de Sustentabilidade, transmissão dos jogos em Libras e Live Setembro Amarelo. O clube passou a oferecer aos seus associados a possibilidade de impressão do nome social na carteirinha, garantindo o acolhimento e respeito à identidade de gênero, aponta o documento. As melhorias na relação e atendimento aos associados é outro ponto destacado, mas o presidente não cumpriu a promessa de criar um aplicativo, oferecendo todos os conteúdos, produtos e serviços do Vasco em um único lugar, e dessa maneira, facilitar a vida do sócio. A posse ocorreu em 22 de janeiro, mas o Vasco considera a contagem a partir da reratificação do presidente 3 dias depois, no dia 25. Apesar dos avanços apontados no relatório, os primeiros 12 meses do clube sob o comando de Salgado foram marcados por poucas promessas cumpridas. O mandato termina ao fim de 2023. Obrigado por assistir nosso vídeo e se inscreva aqui no canal.